Deus santo, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Melhorou um pouquinho. Sem perca de tempo, abra a Bíblia no tema desta campanha. Está escrito assim: porque a esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, ainda se renovará. Parafraseando essa palavra, eu quero que você abra a Bíblia agora no livro de 1 Reis, capítulo de número 17. Enquanto você acha, eu quero agradecer, me congratular com a igreja que acreditou no ministério, me confiou para que eu viesse aqui ministrar nessa noite, trazer algo da parte do Senhor. É algo difícil, mas não é impossível. Todavia, o Senhor nunca usou anjo para as pregar. Poderia usar anjo que não peca e que é um ser celeste, mas o Senhor gosta de usar vaso. E vaso para o Senhor, Ele disse um dia, para mim, Ele é um vaso escolhido, como disse com Paulo. O Senhor ama vaso. Podemos ler? Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhes a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto ao torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhes traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Amém. Porque a cabeça, só um minutinho. Pai, eu te glorifico, Senhor. Na noite de hoje, Senhor, eu peço que a sua glória envolva esse povo. Senhor, na noite de hoje, Senhor, eu quero que o Senhor restaure e restabeleça o seu culto, Senhor. Assim como foi com Elias, Senhor, aquele que vinculou a fé de volta para o seu povo. Eu peço, Senhor, que onde houver um crente disposto a um renovo, que o Senhor renove ele. Senhor, como uma árvore que está seca, eu peço que o Senhor regue ela nessa noite, para que ela cresça e fortifique na sua presença. Senhor, nessa noite eu peço que o seu brilho e o seu poder aperfeiçoe-se em cada fraqueza nessa noite. Senhor, se entrou alguém fraco nessa noite, por favor, Senhor, fortifica ele hoje na sua presença. E aqueles que vieram andando, Senhor, por favor, leva eles voando nas asas da tua revelação. Leva eles como águias, Senhor, ultrapassando na tempestade. Ramanas, tu queres ramanabas. Atravessa, Senhor. Chamarabas surimi canta ramaná. Eu te exalto, Pai das luzes, porque tu és, Senhor. E todo aquele que crê, diga amém. Glorifique o Eterno que habita para todos sempre. Aquilo que vou lhe contar é uma bela história. Aconteceu há milhares e há milhares de anos atrás. Aqueles que já me viram pregar sabem que eu procuro ler a Bíblia não de uma forma comum, mas de uma forma até mesmo retroativa, antiga, porque sei que é uma história narrada pelo próprio Senhor. E eu quero abrir um parênteses para começar a dizer que a sua vida não é uma vida comum, é traçada pelo Senhor. Eu quero lhe dizer que tudo que acontece com você e comigo está estabelecida primeiramente no coração do Senhor. E com Israel não era diferente. Mas a minha Bíblia conta uma bela história de um rei que era filho de um rei que tinha por nome Acabe. Acabe não era um nome comum. Acabe era rei. Acabe reinava em Israel. Mas o que eu acho mais interessante é que Acabe ensinou o seu povo aquilo que era profano.
eu já começo a dizer que a responsabilidade começa de você. Você não pode querer jogar a culpa em ninguém. A responsabilidade é sua. Se o Senhor lhe deu algo, por favor, não coloque na mão de ninguém, porque é seu a responsabilidade. E quero lhe dizer, o Senhor coloca algo na mão de Acabe que não é pouco. A Bíblia diz que ele reina 22 anos. E 22 anos não é pouco. E o Senhor lá de cima está cansado com tudo que está vendo. Por quê? Porque ele, ao invés de adorar o Senhor, porque conhecia a Torá Sagrada, você sabe que com 5 anos o judeu é obrigado a estudar o Torá, a Bíblia Sagrada. Então era um homem que conhecia os mandamentos, um homem que conhecia toda a história, toda a lei do Senhor. Mas mesmo assim, ele ousou, a Bíblia diz, em irritar o Senhor. E está para nascer um homem que deboche da cara do Senhor e não saia fumegado. Está para nascer um anjo que venha do inferno, que deboche do meu Senhor e permaneça de pé. Ele é Deus. E quando ele não mata com água, ele mata com fogo. Mas ele é Deus. Mas vamos prosseguindo a história. Esse homem é profano. Esse homem é tétrico, é mau, é insano, é truculento. E a Bíblia começa a dizer que ele irrita o Senhor. E então o Senhor começa a olhar para a terra um pouco desesperado, penso eu, e começa a procurar no meio de Israel alguém que possa, vamos dizer assim, o ajudar. É bem claro que o Senhor não precisa da ajuda de ninguém, mas o Senhor é um Deus que procura alguém que seja voluntário. Tem alguém voluntário aí? E o Senhor agora está olhando para Israel, e a Bíblia diz que tem 7.000 crentes naquele dia que não se curvam, que são crentes, que são dizimistas, não falam em línguas estranhas, que estão na presença dele, mas que lhe falta uma coisa. Pergunte o quê? Falta coragem. E Deus está procurando e não vê ninguém. E a minha Bíblia diz, começa assim a história, que vem um homem, que a biografia dele é até interessante. Ele não tem pai e não tem mãe. Há quem diga, e é um pensamento meu, que ele tenha surgido diretamente do trono do Senhor. Ele é um tisbita. O nome dele? Elias. Mas a Bíblia não diz o nome do pai, nem o nome da mãe. A Bíblia diz que ele é um tisbita, morador da cidade de Gileade. Estudando a história, descobri que Gileade, quem já ouviu falar do bálsamo de Gileade? A palavra Gileade significa a terra da unção, a terra que cura as feridas. E Elias vem dessa província, vem dessa terra. Pois bem, imagine uma cena que imaginei. O tesbita vem andando e de repente ele entra em Samaria. E entrando em Samaria, o Senhor está olhando para a terra procurando alguém e sonda o coração desse tesbita. A história não diz o tamanho dele, se era pequenininho. Dizem que todo baixinho é invocado. A história não diz se ele é grande. A história só diz que ele é um tesbita, nascido na cidade de Tejo. Mas o que me intriga nisso tudo é que Deus acha nele o que não acha em 7.000 pessoas. O que me intriga é que Deus vê em Elias algo incomum. O que me intriga é que Deus vê nele o que não vê em mais ninguém. E aqui eu começo a minha história. Eu queria dizer para você nessa noite que Deus, Ele tem que enxergar em nós às vezes algo que Ele não enxerga em ninguém. Às vezes é necessário fazer uma loucura para o Senhor. Não é para Ele acreditar em mim, porque Ele me conhece. Ele sabe o meu presente, o passado e o futuro. Mas às vezes temos que fazer algo, não para pressionar, mas para impressionar Ele. E eu fico imaginando Elias chegando, se apresentando. Quem é você? Eu sou um tesbita. Quem é você? Eu sou adorador, eu adoro o Deus Jeová. E você? Nós adoramos aqui a Baal. Sabe o que significa Baal? Baal Shem Kavó. Eu estudei isso no hebraico, que significa Senhor do bom nome. Era o Deus da moda. A história diz que os homens tinham o costume de colocar o nome dos seus filhos do mesmo nome de Baal. Era o Senhor da fertilidade, era o Deus poderoso deles. Eles acreditavam que Baal trazia chuva, trazia fertilidade, fortificava, trazia os mantimentos e coisas mais. E o tesbita chegando em Israel, chegando em Samaria, vendo tudo aquilo, resolveu ele ter uma ideia.
e uma ideia fascinante que deixou Deus de queixo caído. Deus não esperava uma reação tão profunda. Deus não esperava, porque Deus também sabia que era perigoso um homem só se levantar no meio de um reino tão poderoso e tão profano. O Senhor estava ali pensando: puxa vida, a qualquer momento meu profeta pode morrer. Mas mesmo assim, o profeta se aventurou pelo Senhor. E eu abro um parênteses para dizer que às vezes vale a pena fazer loucura por Deus. Às vezes vale a pena ir para o monte, nem que seja chovendo, e chegando no meio da chuva, no meio do orvalho, da terra molhada, ajoelhar e buscar o Senhor. Eu sei que às vezes não temos força para isso, mas eu quero dizer que se fizermos isso para o Senhor abrirá as comportas do céu. Mas para isso Deus procura coragem. Uma coisa que Deus procura em cristão é coragem, porque às vezes não temos coragem. Pois bem, caminhando mais um pouco, você vai ver Elias dar de cara com Acabe. E dando de cara com Acabe, você vai ver agora algo incomum. O profeta se apresenta diante de Acabe e fala algo que nenhum profeta na Bíblia falou. Se você estudar a Bíblia e ler ela inteira, como já li, você vai ver todos os profetas dizerem: e eis que acontecerá em nome do Senhor. Mas como disseram para ele que Baal, Shem, Cavor era o Deus do bom nome, era o Deus poderoso, era o Deus da chuva, Elias se pronuncia e diz: já que ele é o Deus da chuva, eu vou profetizar que perante a minha, ou diante da minha, ou com a minha palavra, não choverá em Israel. Agora viaje comigo até o coração de Deus. Imagina Deus lá em cima, chamando Gabriel, que assiste diante dele, chamando Miguel, dizendo: olha o que aquele maluco fez. Vamos dizer que ele é macumbeiro. Ele está profetizando, não é no meu nome, ele está profetizando com o nome dele mesmo. Olha que loucura, o profeta está maluco. Dê uma olhada de canto de olho, vê se esse irmão tem cara de profeta. Aleluia, Jesus. Na verdade, eu acho que todo profeta é meio doido mesmo. Às vezes profetiza umas loucuras e todo mundo que está sentado não entende. Pois bem, profeta ninguém entende, só Deus entende. Ninguém entendia aqui embaixo. Acabe está perplexo, dizendo: esse camarada está bêbado, ele deve ter usado droga, não sei se ele é um drogadito. Ele profetizou no nome dele, não vai dar em nada. E Deus lá de cima dizendo: sou obrigado a cumprir porque tem crédito comigo. Aleluia. Sou obrigado. Quando você tem crédito com o Senhor, Aleluia. não que ele seja obrigado, mas por ser justo, ele cumpre aquilo que você fala. Aleluia. E Deus agora está trancando as comportas. Não sei se com chave, não sei se com uma sol, não sei se com uma barreira. Eu só sei que agora não chove mais. E você sabe que todo alimento, seja ele qual for, depende da água. Até esse corpo belo e aviltado que está aí, 60% diz a ciência, é formado de água. Então todo mundo precisa de água, mas não tem mais água. Todo mundo precisa de alimento para regar as suas plantas, mas não tem mais água. E eu abro um parênteses para entrar no tema. E a árvore de Israel nesse período está cortada, porque ninguém cultua mais o Senhor. Ninguém mais vai no templo, porque diz a história que o templo do Senhor estava carcomido, estava destronado. Elias olhou de cima e viu o monte de Baal todo ornamentado, o monte do Senhor, o altar do Senhor todo derribado. E algo entra dentro do coração do profeta: eis que eu vou renovar o coração do povo do Senhor. E eu fico imaginando alguém olhando para ele dizendo: como você vai fazer isso? Ele diz: eu vou usar uma arma que o Senhor me deu. E alguém dizendo: que arma é essa, Elias? Ele dizendo: coragem. Aleluia. Elias, mas é 400 de Baal e 400 de Azer. Ele diz: não me interessa, eu tenho coragem. Mas Elias, eles têm espada, ele vai matar você. Ele fala, não sei se ele usa as palavras de apóstolo Paulo: o morrer com ele é ganho, viver com ele é lucro. Eu não sei qual foi a palavra que ele disse. Eu só sei que ele teve coragem. Aqui foi dito sobre renovo, restauração, aquilo que o mundo nos causou. Israel estava contaminado.
sabia mais o que era orar. Israel não sabia mais o que era buscar. Israel não sabia aquilo que era um milagre mais. Israel estava cortado. E você sabe que uma árvore, quando você corta ela no meio, as raízes que descem até o caule, que perfura e que vai até o subsolo, ela não resiste e acaba morrendo. E agora eu vejo um Israel que está cortado, que está sem galhos, sem folhas, mas em que Deus, mesmo sem chuva, 3 anos e meio, estava esperando um profeta, encontrou. Estava esperando coragem, um homem encontrou. Estava Deus vendo o futuro de Israel e dizendo: daqui uns dias minha árvore crescerá de novo. O que eu acho mais lindo em Deus é que Deus vê o futuro. O que eu acho mais belo no Senhor é que a árvore agora está cortada e todo mundo está dizendo: não vale nada. E Deus está vendo ela fortificada e grande. Deus é um Deus que enxerga o futuro. É por isso que você está aí. Você caiu. Esses dias eu vi uma coisa interessante. Disseram assim: por que que os crentes caem tanto? Por que que os crentes parecem uma galinha de Angola que todavia quando vai no culto diz: eu estou fraco? Como o pastor falou, por que que crente toda vez diz que está sendo perseguido? Por que que crente sempre é afrontado? Você sabe por quê? A minha Bíblia diz que o justo cai até por 7 vezes. Eu não disse o ímpio, eu disse o justo. Eu não disse um desviado, eu disse o justo. E você sabe o que é justo? É um pregador que chega aqui para pregar. É um levita que vem cantar. Ele, todavia, também cai. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Mas a minha Bíblia diz que de todas elas o Senhor o colocará de pé. E você vai me dizer por quê? Porque Ele é justo. Porque Ele é justo. Caminhamos na Bíblia para que você entenda o que o Senhor quer lhe dizer nessa noite. Elias está indo por um caminho e usando palavras que, humanamente falando, não deveria. Elias está agora falando coisas e fazendo um desafio que aos olhos humanos ninguém faria. O que Elias fez pelo culto ao Senhor, Elias não fez tudo isso para benefício próprio. Isso é o que eu acho mais belo em Elias. Elias não quis restaurar aquele povo para benefício próprio. Afinal de contas, ninguém iria ovacioná-lo dizendo: puxa vida. Pelo contrário, a Bíblia diz que começaram a chamar Elias de perturbador. E eu começo a dizer que se a verdade que tem na sua vida não escandaliza, não é verdade. Toda verdade escandaliza. Você quer ver? Jesus está pregando e diz assim: eu sou o pão da vida. E todo mundo está escandalizado. Sabe o que é isso? É a verdade que tem poder para causar escândalo. Aleluia. Se você gritar nessa rua e dizer: eu sou um profeta, vai ser um escândalo. Por quê? Ninguém acredita. E tudo que ninguém acredita se transforma em escândalo. Era assim que acontecia com o Senhor. Mas agora Elias está com um desafio para se cumprir. E o Senhor está ansioso para que se cumpra. E o profeta está ansioso para que se realize. Eu abro um parênteses para dizer que nós chegamos no culto com ansiedade com que o Senhor fale ou faça alguma coisa. Deus tem o mesmo pensamento. Você chega aqui e diz: eu quero que Deus fale, eu quero que Deus faça. E Deus está dizendo a mesma coisa. Eu quero fazer, eu quero falar, eu quero agir. E tudo, e todas as coisas, diz a minha Bíblia, que cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Estamos agora no pé do Monte Carmelo. Lá em cima, 2 pilares.
o altar de Deus e o altar de Baal. Mas Elias é um homem prudente, sábio, e também não tem pressa, porque o salmista disse: esperai no Senhor com paciência. Elias conhece a Torá, é um profeta, é sábio, e conhece o Deus que ele serve. Está despreocupado, está tranquilo. Não sei se com a mão no bolso, assoviando, não sei se caminhando, não sei se olhando para cima, falando com o Senhor. Eu só sei que ele está tranquilo. E ele propõe o desafio, e os homens aceitam o seu desafio. E Elias agora está subindo em caminho ao cume. E eu quero lhe dizer que o milagre acontece no altar. Todo milagre não acontece de qualquer maneira. Milagre costuma acontecer no monte. Milagre costuma acontecer nas alturas. Primeiro, todo milagre acontece aqui dentro. Depois, brota no coração do Senhor. Milagre não é Deus que vai andando no céu e tropeça em uma bandeja e cai um milagre. É tudo conectado. E eu me lembro do que Jesus disse a Pedro: o que ligas na terra, eu ligo no céu. Elias tinha ligado tudo aqui embaixo, e o Senhor ligado tudo lá em cima. Agora pense: 800 profetas de um lado e um profeta do outro. Vamos colocar numa balança. Quem pesa mais? Responda. Parece que um profeta pesa mais que 850 profetas. E eu quero lhe dizer uma coisa: quem está com Deus está com a maioria. Quem está com Deus está com a maioria. Elias só tinha o Senhor, mais ninguém. E eles tinham muita gente. Afinal de contas, Israel está tudo lá. Mas Elias propôs: o Deus que responder com fogo. E aqui vem outro mistério. Quem já viu fogo descer do céu, diga amém. Quem já viu água descer do céu, diga aleluia. É uma coisa natural. O Senhor estabeleceu a chuva para o justo e para o injusto, diz a Bíblia Sagrada. A chuva é algo comum, é algo natural. Quando chove, ninguém diz: puxa vida, que milagre. Mas o dia que descer fogo na sua cabeça, você fala: que coisa, Senhor, eu não esperava por isso. Aí o profeta está dizendo assim: o Deus que responder com fogo. Aí todo mundo olha e diz assim: esse profeta tem distúrbio. Na verdade ele é doido, ele é doido, ele é doido. Todo profeta é maluco mesmo. Ah, Jesus. Deus lindo, aleluia. O Deus que responder com fogo. Mas eu não estou a fim de orar agora. Eu peço que vocês, por favor, ovacione o Deus de vocês. Esse Senhor que é como S minúsculo. Aleluia, Jesus. Pode começar, porque enquanto isso eu vou preparar minhas cordas vocais. Afinal de contas, daqui a pouco eu tenho uma oração para fazer. Que essa oração aí não vai cair água, vai cair é fogo. Mas Elias poderia ter pedido chuva, porque Israel está 3 anos e meio sem chuva. Que profeta mau, ele não tem misericórdia dos outros. Mas tem uma coisa que o Senhor disse quando eu estudava essa história: que primeiro, quando você profetiza, a profecia acontece primeiro em você. Elias profetizou para que não chovesse. Leia a Bíblia e você vai ver ele indo para o deserto, e o Senhor dizendo: ó, vai lá para o rio, porque lá tem uma torrente de água, e lá você vai beber. E a comida, Senhor? A comida eu vou enviar uns corvos. Já dei até ordem a eles. Conversei com um corvo em particular. Eles estão levando pão e carne para você. Mas veja que a profecia primeiro que se cumpre em você. Elias profetizou para que não chovesse. Agora ele mesmo está com sede. Ele mesmo está desesperado procurando onde tem água. Se você profetizar para Deus matar alguém, primeiro Deus vai fazer algo em você. Se você profetizar para alguém cair, possa que você caia primeiro. Se você profetizar coisas erradas,
vai acontecer em você. A profecia se encontra primeiro em você, porque quando você profetiza, Deus quer saber o que tem no seu coração primeiro. Então Deus quer ver o que você profetizou. Só que nesse caso Deus poupa Elias, porque Deus viu que o seu altar estava derribado e Deus precisava de um conserto. E eu tenho aqui uma grande palavra para lhe dizer, que às vezes para consertar o altar do Senhor é necessário uma grande punição. Talvez vai lhe faltar até o alimento, talvez lhe falte a água, talvez lhe falte a saúde, mas o altar de Deus tem que reinar. O altar de Deus não pode ficar carcomido, não pode ficar parado. O altar de Deus é algo precioso para Ele, e Ele vela por isso. Se tem uma coisa que Deus ama, é a sua palavra. Ele disse que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Você sabe o que Deus está dizendo? Que o que Ele tem aqui para nós de precioso é a palavra. É ela que alimenta um crente quando vem às vezes cambaleando. É ela que coloca alguém de pé quando não tem mais fé. É ela que restaura. É a palavra da profecia que quando profetizamos na vida de um doente, na vida de qualquer uma pessoa, se cumpre. Tudo é pela palavra. Não é menosprezando os 15 dons poderosos que existem catalogados na Bíblia Sagrada, 6 carismáticos e os 9 poderosos que você conhece. Mas o dom da palavra, esse dom é usado todo segundo. O dom de línguas, às vezes só falo durante o culto, mas o dom da palavra eu uso toda hora. Até mesmo quando sonho. Agora imagine os profetas de Baal, que eram tolos, eu creio assim, porque são um tolo para acreditar em um pedaço de madeira. Estão se matando para que algo aconteça. E Elias tinha um humor que muitos profetas até têm hoje no nosso país. Um humor de zombador. Elias começa a gargalhar, dar soco no ar e pontapé e falar em línguas estranhas e plantar bananeira e dizer: o seu Deus deve estar dormindo. Ah, o Deus de vocês deve ter ido fazer compra em Nova York, não vai voltar tão cedo. Ele deve ter ido em Las Vegas, ele deve ter ido fazer alguma coisa, está muito ocupado, não vai atender você agora. Mas a minha Bíblia diz, Isaías, que o Senhor trabalha para aqueles em que nele esperam. O Deus Baal não vale nada. E eles se cortam, e eles se machucam, e eles começam a sangrar. E a Bíblia diz que dá meio-dia. E Elias então fica meio chateado e diz: puxa vida, já que nada acontece com o Deus de vocês, aperte o cinto, que agora você vai ver o que é Deus agora. Aperte o cinto, porque agora vamos decolar. Agora Elias vai fazer uma oração de 1 minuto e meio. E essa oração não é uma oração comum. É uma das mais belas que a Bíblia conta. É uma oração que reinará para sempre no coração de Israel. Por quê? Porque é a oração que tem como revelação e como demonstração dos patriarcas, os 3 que fizeram parte da dinastia patriarcal. Você quer ver? A oração do profeta foi assim: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, que não era mais Jacó, que era o Deus de Israel. Aleluia, Jesus. E a minha Bíblia diz que Deus responde com fogo. Mas antes de responder com fogo, a Bíblia conta que ele cavou uma vala, e nessa vala ele colocou leite, e nessa vala ele também pediu água. Agora eu peço um silêncio. Como que pode um profeta pedir algo que não tem há 3 anos e meio?
Como que pode um profeta dizer: eu quero que coloquem água na vala, se não chove faz 3 anos e meio? E eu lhe faço uma pergunta: da onde que saiu essa água? Eu estou em cima de um monte, de um cume. Da onde que saiu a água? Eu tenho uma revelação para lhe dizer. O profeta, que Deus o tinha como profeta, já tinha revelado ele há anos. E como eu já lhe disse que Deus vê o futuro da sua vida e sabe o que vai acontecer, Deus disse para Elias: Elias, fica os sábados e os domingos sem tomar banho, e reserva, por favor, pelo menos 3 cântaros de água, porque daqui a 3 anos e meio haverá um culto em cima do Monte Carmelo, e é lá que eu vou restaurar o meu culto. Deus já tinha tudo preparado no seu coração, mas só Deus e o profeta sabiam do que estava acontecendo. E Elias, a Bíblia diz que por 3 vezes ele coloca água na vala. Ele coloca 12 pedras, simbolizando as 12 tribos dos filhos de Israel, as 12 tribos dos filhos de Jacó, para que o sacrifício saia perfeito. E Deus está prontificado na janela da eternidade para responder o profeta e para restabelecer a adoração. E Deus nesse culto não falou outra palavra a não ser restauração. Jura cantou um louvor sobre restauração. O tema é restauração, porque as árvores vão brotar. E esse tema em que o Senhor me deu ontem quando orava é restauração. E junto com restauração, o primeiro item que eu disse: coragem. Olha para o seu irmão, diga: aguenta o tranco. Diga: tenha coragem. Diga: Deus não se agrada de frouxo. Diga: Deus procura coragem. Por isso, segura o tranco. Quando Deus olha para mim e para você, Deus procura coragem. Mas o que eu acho mais interessante nesse texto é que o profeta, ele é um ser humano que ganha algo do Senhor, que eu vou lhe revelar agora, que aqueles que não estão com cinto, deixa eu olhar, vão começar a voar agora. O profeta é aquele cidadão que eu não sei se Deus escolhe pelo temperamento, não sei se Deus escolhe ele pela capacidade, não sei se porque ele é bonito, assim como eu, pareço Brad Pitt. Não sei se o Senhor escolhe ele porque ele é meio desequilibrado. Eu só sei que Deus vê nele e que não vê em mais ninguém. Aí Deus aponta no olho dele e diz assim: tu és meu profeta. Só que Deus dá algo para ele que vai doer na vida dele pro resto da vida. Deus escolheu um Saulo de Tarso e disse assim: por amor do meu nome, tu vai ver o que é sofrer agora, camarada. E Deus escolheu Elias, não foi diferente. Este profeta, depois que Israel viu quem era o verdadeiro Deus, foi provado naquele dia que Elias era um dos maiores profetas, e também foi provado que o nome Elias não foi dado àquele homem em vão. Você sabe o que significa o nome Eliahu no termo hebraico? Só o Senhor é Deus. Eu fico pensando o que é que o pai dele viu e a mãe, quando disseram: vamos colocar o nome desse menino assim, só o Senhor é Deus. Parece que era tudo planejado. Parece que era tudo descia do coração do Senhor diretamente nele. Parece que o Espírito Santo chegou lá no dia que o menino nasceu e disse: coloca o nome dele, só o Senhor é Deus. Parece que eu via Deus descendo e dizendo assim: esse camarada vai dar muito trabalho, mas um dia vai dar um lucro violento. Ah, chegará um dia que ele vai matar 850 profetas de uma vez só. Se eu fosse você, começaria a acreditar no futuro seu. Comece a olhar para o futuro, porque o Senhor disse que nos dará visão como águia. E você sabe que a águia enxerga onde ninguém enxerga. Ela atravessa a
ela rompe as barreiras. E nesse dia, Israel terminou um culto, não sei que hora, se era às 10 da noite, se era meia-noite, dizendo uma só palavra: só o Senhor é Deus. E o pior é que olhavam para Elias e o nome dele era só o Senhor era Deus. Aí tinham que olhar para ele e dizer: só o Senhor é Deus. Aí olhava para o céu, via fogo caindo e dizia: só o Senhor é Deus. Olhava para o profeta e dizia: não tem outro nome para dizer. O nome hoje é só o Senhor é Deus. Não tem outro nome. Não tem anjo no inferno, não tem demônio, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra que consiga barrar a adoração ao Senhor. E se todo mundo estiver covarde, o Senhor vai pegar um tesbita na terra de Gileade e vai trazer. Mas o culto tem que se renovar. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor deu algo a esse profeta, que eu sei que deu a muitos vasos nesta aqui, eu creio que a todos. O Senhor deu a ele uma palavra com 5 letras, diga unção. Agora diga, pregador, o que significa unção? Agora aqueles que não têm cinto vão começar a voar. Por favor, se preparem. As moças que estão de vestido, por favor, se preparem. Vai soprar um vento aqui, vai arrebatar você. Diga unção. É ter o que ninguém teria. É chegar aonde você jamais chegaria. E é fazer o que jamais você faria. Você sabe que Elias tinha unção? Ele tinha o que ninguém tinha. Ele fazia o que ninguém fazia. E ele era o que nunca seria. Você sabe por que homens ainda conseguem surpreender? Porque Deus dá a eles unção. E unção é um dos presentes mais belos que o Senhor dá ao homem. Eu chamo isso de dádiva. É a gloriosa unção. Essa igreja fique de pé, fique de pé, fique de pé. Hoje é culto de restauração. Aqueles que acreditam no mover do Senhor nessa noite vão sair renovados. Aleluia. Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão do seu irmão. Diga a ele, aperte o cinto agora, vamos voar um pouquinho. Vamos viajar até o coração do meu Senhor. Ramachou e Avarás. Deus está no trono. Israel está aqui embaixo. Deus está ansioso para restaurar. E o povo está querendo saber quem é o Senhor. Mas Deus está pronto para revelar quem é Ele. Eu quero lhe dizer, Deus vai se revelar a você. Se você quer saber quem é o verdadeiro Senhor, se é o Senhor ou se é Baal, Ele vai lhe provar que Ele é Senhor. Ah, Senhor Jesus. Ele vai lhe provar que Ele não te escolheu à toa. Ele vai lhe provar que Ele não te chamou para ser mais um no meio da multidão. Ele vai lhe provar que Ele é contigo. Nem que Ele tenha que matar 850 profetas. Nem que Ele tenha que ir no inferno, pular no meio dos demônios e dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra mim. Nem que Ele tenha que descer numa Shekinah. Nem que Ele tenha que pegar um querubim como meio de transporte e viajar até o seu encontro. Nem que Ele tenha que secar o mar, abrir o mar. Nem que Ele tenha que amaldiçoar uma árvore, mas restaurar 1 milhão de árvores. Nem que Ele tenha que voar, mas Ele fará algo por ti nessa noite. Eu profetizo que os demônios que lhe oprimem nessa noite serão queimados. Eu profetizo que a fraqueza, eu profetizo que o complexo, eu profetizo que essa inferioridade está sendo quebrada em nome do Senhor.